melhor escolha que eu fiz na minha vida. Eles já conhecem todos os caminhos que tem que ser feito. Eu tenho esse apoio e não tem preço. Sempre me ajudou, então foi super importante para que todo o meu processo desse certo no tempo certo. Uma coisa de espírito bem legal que se juntou. Você é outra pessoa antes e depois do intercâmbio. Olá pessoal, meu nome é Eric e eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o sistema bancário do Canadá. Assim como vocês, eu também fui cliente da IMI Canada da 3RA, participei de muitos eventos e palestras quando eu estava planejando me mudar para o Canadá e o meu objetivo aqui é compartilhar um pouquinho da minha experiência profissional e pessoal. Hoje eu estou morando em Vancouver e trabalho para o BMO, Bank of Montreal, um dos maiores bancos do Canadá, que tem mais de 200 anos, sendo mais antigo que o próprio Canadá. A minha posição lá é de Personal Banking Associate. O que essa pessoa faz? Ela abre contas bancárias, ela ajuda os clientes de uma maneira geral, faz investimentos e também dá algumas informações sobre acesso a crédito, né? Linhas de crédito, mortgages e coisas do tipo. O que você precisa para abrir conta no Canadá? Você precisa estar aqui legalmente, obviamente, e ter duas identidades, podendo ser uma delas o passaporte e a outra uma identidade secundária. O que vem a ser essa identidade secundária? Pode ser uma identidade do Brasil, se você chega aqui como turista. Eric, pode abrir como turista? Pode sim, pode abrir como turista, como estudante, se você tem visto de trabalho e se você tem residência permanente ou cidadania, não importa. Desde que você esteja aqui legalmente, você pode abrir uma conta bancária. O que você precisa sendo estudante ou tendo visto de trabalho? O seu próprio passaporte e o Work Permit ou Student Permit, que é uma folha de ofício que você recebe quando você chega no aeroporto, já seria o suficiente para você abrir a sua conta bancária no Canadá. Então vamos falar um pouquinho sobre as diferenças do sistema bancário no Brasil e no Canadá. Vamos começar pela questão da segurança do sistema financeiro do Canadá. O Canadá é um dos países mais seguros do mundo em termos financeiros. Ele está no top 10 no mundo, ficando atrás de países apenas como Hong Kong, Estados Unidos, Austrália, mas está em sexto lugar, se eu não me engano, e em segundo lugar na acessibilidade do sistema financeiro. O que isso quer dizer? É tranquilo ter conta bancária, fazer investimentos e seguro você fazer transações bancárias no Canadá. Diferenças, que não são poucas, principais delas. A questão tributária no Canadá é bem diferente do Brasil e está diretamente conectada com o sistema financeiro do Canadá, pois o governo dá muitos incentivos fiscais para os seus residentes, né? Sendo residentes aqueles que moram no Canadá, não necessariamente tenham residência permanente, mas que declaram suas taxas no Canadá, podendo ser pessoas com visto de trabalho ou visto de estudante, né? Se você é turista, você naturalmente não paga taxas no Canadá, então não se aplica para vocês que vêm como turista no início, naqueles primeiros 6 meses antes de fazer a transição para o visto de estudante. Uma das principais diferenças no Canadá são a questão dos juros também. Se você pretende investir no Canadá, obviamente os juros vão ser mais baixos do que no Brasil, o seu retorno vai ser menor em contas de investimentos. Entretanto, se você pretende ter acesso a crédito, como
personal line of credit, né, uma linha de crédito pessoal, ou mortgages, financiamento para casas, etc., vai ser muito mais barato para você o custo desse dinheiro. O processo de abertura de conta aqui também ele é um pouquinho diferente do Brasil. Geralmente no Brasil você pode entrar na agência e pedir para abrir conta. Aqui você pode até tentar fazer isso, mas não necessariamente você vai conseguir abrir a conta naquele momento. Talvez você tenha que marcar um horário e voltar, porque aqui o processo é um pouquinho mais longo. Como tem muita preocupação com a questão de lavagem de dinheiro internacional, políticas antiterroristas e tudo mais, o processo de abertura de conta ele é um pouquinho mais longo e demanda um pouco mais de tempo, tanto do cliente como de quem está abrindo a conta para o cliente. Quais as melhores maneiras de trazer o dinheiro para o Canadá? Você pode trazer tanto como no seu bolso dinheiro, como você pode transferir direto do Brasil. Se você está trazendo você quer trazer uma quantia um pouco maior de dinheiro, você pode transferir do Brasil. Ferramentas para isso. Você pode transferir direto do seu banco, fazendo uma transferência internacional, que aqui a gente chama de wire transfer, mas para isso você vai precisar de algumas informações extras, além do número da sua conta e da sua agência e do banco. Você vai precisar do Swift Code, do IBAN Code, do endereço do banco e do seu endereço residencial, tanto pode ser no Brasil ou aqui. Isso é o que você precisa para enviar dinheiro. Uma outra ferramenta que eu já utilizei e que eu indico bastante são aplicativos como, por exemplo, o TransferWise. O TransferWise é uma ferramenta bem interessante, mais barata e mais efetiva de se mandar dinheiro. Então, se vocês tiverem algumas dúvidas, entrem lá no Google, no TransferWise e procurem informações, porque ajuda bastante quem está vindo. Uma grande preocupação que vocês têm que ter é como construir o seu crédito no Canadá. Isso o banco pode ajudar e muito. Uma das grandes diferenças e principais preocupações que vocês têm que ter e ter o conhecimento é que os escritórios de crédito do Canadá e do Brasil, eles não conversam, eles não interagem. Então, não importa se você tem um ótimo crédito no Brasil ou um crédito ruim, eles não vão ser levados em consideração na análise do seu crédito no Canadá. Então, no momento que você pisa no Canadá, você começa a construir o seu crédito. O que você precisa para fazer isso? O relacionamento com o banco é extremamente importante. Lá você vai ter acesso ao seu cartão de crédito, obviamente, uma das principais ferramentas para você construir o seu crédito, mas não só isso. O banco, assim que você abre sua conta, o banco já começa a reportar para os escritórios de crédito. Aqui no Canadá são 2 grandes escritórios. Se vocês quiserem mais informações, tem no site da IMI Canada, tem um material bem bacana e tem os links para os sites da TransUnion e Equifax. São os 2 principais escritórios de créditos aqui no Canadá que vocês podem tirar os seus relatórios de crédito quando vocês estiverem aqui. Para você começar a construir seu crédito, você precisa do seu SIN Number. O que é isso? É o seu seguro social, né? O CPF aí do Brasil, que é muito fácil de conseguir, e a minha indicação é que seja a primeira coisa que vocês façam quando chegar no Canadá, antes mesmo de ter telefone, de abrir conta bancária, é pegar o seu SIN Number. Você vai em uma das agências do Services of Canada e você vai com seu passaporte e seu permit, você vai poder pegar o seu SIN Number. Isso vai ajudar você a partir daquele momento já começar a reportar para os escritórios de crédito e ficar registrado o seu comportamento financeiro. A partir daí, a grande ferramenta para você construir seu crédito é pegar um cartão de crédito e ter a conta bancária. Vamos lá, por que a conta bancária? No mesmo momento que, como eu falei anteriormente, você abre essa conta, o banco começa a reportar, desde que tem o seu SIN Number lá registrado lá, ele começa a reportar para os escritórios o seu comportamento financeiro, de tudo que você pode imaginar, tudo que você faz nessa conta. Também é bom ter a conta bancária, porque daí quando você tiver o seu telefone, a sua conta de luz, você pode colocar em débito e em conta todas essas contas, e tudo isso é reportado também para o escritório de crédito, e isso ajuda você a não atrasar. Obviamente, se você está querendo construir o seu crédito, você não pode atrasar as suas contas. Jamais pague 1 ou 2 dias atrasados. Se você tiver um cartão de crédito e você acabou gastando um pouquinho mais, seu fluxo de caixa não permitiu, ou você vai receber o seu salário daqui 2, 3 dias, não atrase, pague o pagamento mínimo, que às vezes é $10, e depois de 2 ou 3 dias pague o resto da fatura. Outra dica importante, nunca gaste o limite do seu cartão. Muita gente acha que quanto mais gastar no cartão, melhor é. Tá errado isso, porque você vai ter um limite ali de $1.000 mais ou menos quando você chegar aqui, a média, tá? Pode ser um pouco menos, um pouco mais. Às vezes você inclusive tem que dar um depósito de garantia, porque como você não tem histórico de crédito, eles não aprovam o seu cartão imediatamente. Não é a regra, é a exceção.
Mas se você tem um limite de $500, por exemplo, você vai gastar mais do $500 por mês. Não gaste no cartão de crédito, pessoal. Você pode gastar no máximo 30%, 50%, porque a partir quando você começa a chegar próximo do seu limite de crédito, você começa a perder pontos no seu credit score. Outra dica importante, apliquem apenas para um cartão de crédito. Cada vez que você faz uma aplicação para um cartão de crédito, você perde pontos, porque você está procurando crédito. Significa que você não tem dinheiro, significa que você precisa ter acesso a crédito. Então, quando você aplica para vários cartões, tudo isso é reportado para esses escritórios e você vai estar perdendo pontuação. Então, a minha dica, aplica apenas para um cartão, que você veja que tenha os melhores benefícios e fique com esse cartão por pelo menos 6 meses, 1 ano. Peça um limit increase, que é uma melhora do seu limite no cartão para você poder gastar mais, mas sempre fique dentro daqueles mágicos 50%. Uma dica pessoal de que quem chegou aqui abrindo meio perdido e abrindo conta no Canadá, tem um supermercado que muitos brasileiros gostam de ir, que é o Costco, que é um wholesale, né, um atacadão da vida. Esse supermercado, por exemplo, ele só aceita Mastercard. Então, quando você for pegar o seu cartão de crédito, no BMO é Mastercard, mas alguns outros bancos têm as duas opções, Visa e Mastercard, e alguns só têm Visa. Então, se você quiser ir no Costco pagar no seu cartão de crédito, é bom que você tenha um Mastercard. Um tópico importante também é investimentos. Muitas pessoas têm muitas dúvidas sobre investimentos no Canadá. Certamente, como eu já falei anteriormente, a taxa de juros é bem menor aqui. Isso serve para investimentos e para acesso a crédito. No caso de investimentos, as contas poupanças aqui pagam muito pouco. Tem contas poupança que pagam 0,05% ao ano. Enquanto no Brasil a gente teve uma época que pagava 7, 8% mais inflação. Aqui não tem correção monetária, começa por aí. E alguns percentuais são muito baixos. Geralmente, numa conta poupança, você não vai ter mais do que 1% de rendimento ao ano e você vai ter que optar por algum outro tipo de investimento. Algumas promoções de alguns bancos, por um tempo determinado, eles fazem 2%, 2,85%, até 3% algumas vezes para casos específicos. Mas não é a regra é sempre abaixo de 1% de rendimento. Outras opções de investimento. Como eu falei anteriormente, pessoal, o governo do Canadá dá muitos incentivos para quem está investindo no Canadá. Então, se você tem filhos, por exemplo, uma grande opção de investimento para você é o RESP, que é um investimento que você vai basicamente estar economizando dinheiro para a educação dos seus filhos na faculdade no futuro. O governo, ele literalmente paga um percentual do que você investe para você guardar esse dinheiro para a educação dos seus filhos. No Canadá, em termos federais, ele paga 20% até um limite de $2.500 por ano. Isso são $500 por ano, que se você botar 2.500, o Canadá vai complementar com $500. Isso é muita coisa em termos de percentual em relação ao mercado aqui do Canadá. Então, uma ótima opção para quem tem filhos é procurar mais informação sobre isso. Algumas províncias locais também têm um incentivo extra para se você for economizar para a educação dos seus filhos. Então, pessoal, não deixem essa oportunidade de passar. Opções de investimento, então, pessoal. Tem contas registradas, como eu falei, o RESP, o RRSP, que é para previdência, para pessoas que têm deficiência ou disability, né? Uma opção importante é a TFSA, que é a Tax Free Savings Account no Canadá. É uma conta poupança livre de impostos, né? Em todos os juros que você fizer ganhar, render esse dinheiro, você não vai pagar impostos. Entretanto, tem um limite. Para você saber o seu limite, você tem que ter o seu seguro social e você vai entrar no site da Receita para saber mais informações desse limite. Qualquer gerente financeiro num banco aqui vai poder ajudar você a saber desses limites. E para finalizar, as opções, como eu tinha falado antes, GIC, Mutual Funds, que são fundos de investimento, e mesmo em stocks, né, em ações da bolsa. Como é que funciona isso tudo aqui? Os GICs geralmente são o menor rendimento, porque eles garantem o seu investimento principal, né? Então, os rendimentos do GIC, algumas vezes, quando tem aquelas campanhas promocionais de poupança, fica até abaixo disso.
Para alguns casos que você tem um rendimento um pouco maior, você tem que lock, né? Você vai ter que congelar esses fundos por um período de 1, 2, 3, 5 anos. Então você não vai poder ter acesso a esses fundos e você vai pagar penalties, né? Você vai pagar taxas se você redeem antes. Se você retirar esse dinheiro antes dessa conta, você vai pagar algumas taxas, então acaba não valendo a pena. Então, apenas para pessoas que têm certeza que não vão precisar dos fundos, essas opções de GIC são boas. Algumas pessoas querem um rendimento um pouquinho melhor que o da poupança e você tem lá 1,25% até 2% de rendimento, você vai conseguir num GIC que é redeemable, que você tem liquidez financeira. O melhor para você fazer, quando você abrir sua conta, você pede informações e depois você vai falar com um financial planner, um planejador financeiro que está à disposição. Praticamente todos os bancos têm à disposição um planejador financeiro, que é o cara que vai te dar um norte em termos de investimento em fundos de investimento, em ações. Se você quiser fazer um self-direct, em que você mesmo vai operar sua conta de ações, você também tem essa opção. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, vocês também podem me mandar um e-mail, porque eu sou autorizado a comercializar fundos de investimento no Canadá. Então, qualquer dúvida maior que vocês tenham em relação a isso, podem entrar em contato comigo. Então, eu gostaria de finalizar desejando boa sorte a todos. É uma mudança muito significativa que vocês estão fazendo na vida de vocês. Não é fácil, dá trabalho, mas vale muito a pena. Eu estou muito feliz aqui no Canadá, fiquei muito satisfeito com os serviços prestados pela Celina, pela IMI Canada e pela 3RA também. A minha esposa estuda aqui. Então, boa sorte, pessoal. O que vocês precisarem, os meus contatos estão disponíveis aqui. E tudo de bom. Espero vocês aqui no Canadá.